O Van Gogh foi um pintor holandês do final do século XIX. A maior parte das pinturas que o Van Gogh fez, ele pintou quando estava no território holandês. Mas as mais conhecidas que a gente tem do Van Gogh são as pinturas que ele fez na França. E desde o final dos tempos holandeses, quando ele pintava um tipo de obra mais escurecida, mais sombria, ele começa aos poucos ganhar gosto pela cor. Daí ali vai ser uma overdose de cor. E ele vai mudar. A gente consegue ver de um modo muito claro que ele no começo vai combinando as cores com uma paleta escurecida. Depois ele começa a pintar naturezas mortas, começa a pintar muitas flores. Depois ele descobre as gravuras japonesas. Né? Daí vem aquela fase hipercolorida, a fase dos girassóis, a fase ali das grandes paisagens. E ele também foi um pintor que escreveu muito, né? Daria para a gente até dizer que ele era quase um escritor, porque ele escreveu muitas cartas, a maioria delas para o irmão dele, que chamava Theo. O irmão guardou quase todas, o que é muito bom para a gente hoje, porque a gente consegue olhar para essas cartas e ver mais ou menos o que o Van Gogh pensava, ou pelo menos como ele queria se mostrar para o irmão dele. Então, quando a gente olha para uma pintura dele e a gente tem um conhecimento da carta, que ele falou sobre determinada pintura, sobre essa pintura que a gente está olhando, o nosso olhar para a pintura é diferente do que seria se a gente não tivesse lido essa carta. Então, eu sempre gosto de dizer que quando a gente olha para uma pintura do Van Gogh, a gente tem também algo do pintor que escreve sobre si próprio. Ele foi um dos primeiros pintores, ou talvez o mais emblemático dos pintores, a ter aquela vida difícil, aquela vida maldita, né? O pintor maldito. E uma coisa que é importante também a gente saber sobre o Van Gogh é que, de fato, ele teve problemas psiquiátricos, né? Ninguém nega isso, ele se internou. Só que a pintura dele era muito planejada, era muito bem estruturada. E a pintura dele não pode ser explicada pela, digamos, loucura dele, né? Pelos problemas de saúde mental que ele teve. Tudo isso, né? Essa ideia de uma vida sofrida, intensa, tudo isso caiu muito bem, por exemplo, em uma cultura de massas ao longo do século XX. Tudo isso, como eu falei, contribui para que ele seja um dos pais da arte moderna, não só pelo que ele fazia, mas pelo exemplo que a biografia dele foi para outros artistas e mais do que isso. A biografia dele é uma maneira, digamos, de orientar o nosso olhar para aquilo que a gente espera de um artista, especialmente naquilo que a gente chama de modernidade.